O apoio e valorização à vida à distância é um tratamento espiritual desenvolvido pelo Centro Espírita Fé, Amor e Caridade de Tramandaí. Este trabalho é realizado há 8 anos sob a coordenação espiritual de Ivone Pereira e demais benfeitores. Este tratamento espiritual visa atender o indivíduo em suas necessidades, bem como assistência espiritual de toda a família, encarnados e desencarnados. O tratamento deve ser realizado por 6 semanas, durante todas as segundas-feiras, no horário das 16 horas até as 16h30. Cada assistido deve permanecer conectado com a equipe espiritual, iniciando pela prece simples de abertura. Logo após, deve iniciar a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo e item sugerido anteriormente. Ao término da leitura, deve-se fazer a prece de encerramento, agradecendo a assistência e a companhia dos benfeitores espirituais. Para finalizar o tratamento, é necessário o autoabraço, reconectando-se consigo mesmo. Boa tarde, amigos. Bem-vindos a este trabalho de atendimento espiritual à distância, apoio e valorização da vida, sob a coordenação espiritual de Ivone Amaral Pereira. Vamos nos colocar em sintonia com essa equipe de benfeitores espirituais para nos acompanhar neste momento de fé, amor e caridade através da prece de abertura. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima de nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso da mente e do corpo dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com o esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja. Capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Que vosso coração não se turbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar, e depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. São João, capítulo 14, versículos 1, 2 e 3. Diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade.
segundo ele seja mais ou menos depurado e desligado dos laços materiais, o meio em que se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que possui, variam ao infinito, enquanto que uns não podem se distanciar da esfera em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, que o mal, atormentado de remorsos e de lamentações, frequentemente só, sem consolação, separado dos objetos da sua afeição, geme sob o constrangimento dos sofrimentos morais. O justo, reunido àqueles que ama, goza as doçuras de uma indizível felicidade. Lá também há, pois, várias moradas, embora não sejam nem circunscritas nem localizadas. Diferentes categorias dos mundos habitados. Do ensinamento dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre eles, há os que seus habitantes são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau, e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, as paixões reinam soberanamente e a vida moral é quase nula. À medida que essa se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal sorte que, nos mundos mais avançados, a vida, por assim dizer, é toda espiritual. Nos mundos intermediários, há mistura do bem e do mal, predominância de um ou de outro, segundo o grau de adiantamento. Embora não possa ser feita dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, todavia, em razão de seu estado e de sua destinação, e baseando-se nas diferenças mais acentuadas, dividi-los de um modo geral, como se segue. Os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Os mundos de expiação e de provas, onde o mal domina. Os mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Os mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal. Os mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados, onde o bem reina inteiramente. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e de provas, e é por isso que o homem nela é alvo de tantas misérias. Os espíritos encarnados sobre o mundo a ele não estão ligados indefinitivamente e não cumprem nele todas as fases progressivas que devem percorrer para atingirem a perfeição. Quando atingiram sobre o mundo o grau de adiantamento que ele comporta, passam para um mundo mais avançado, e assim sucessivamente, até que tenham atingido o estado de espíritos puros. São, igualmente, estações em cada uma das quais encontram elementos de progresso, proporcionais ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa passar para um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem sua demora em um mundo infeliz, ou serem relegados para um mundo mais infeliz ainda que aquele que são forçados a deixar quando são obstinados no mal.
destinação da terra, causa das misérias humanas. Espanta-se em encontrar sobre a terra tanta maldade e más paixões, tantas misérias e enfermidades de toda sorte, e se conclui disso que a espécie humana é uma triste coisa. Esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que está colocado e que há uma ideia falsa do conjunto. É preciso considerar que sobre a Terra não se vê a humanidade, mas apenas uma pequena fração dela. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra perto da população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação a um grande império. A situação material e moral da humanidade terrestre nada mais tem que espante, inteirando-se da destinação da terra e da natureza daqueles que a habitam. Far-se-ia dos habitantes de uma grande cidade uma ideia muito falsa se fossem julgados pela população de bairros ínfimos e sórdidos. Num hospital não se vêem senão doentes estropiados. Numa prisão de forçados, vêem-se todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Em regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e sofredores. Pois bem, que se figure a terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região mausã, porque ela é ao mesmo tempo tudo isso, e se compreenderá por que as aflições sobrepujam as alegrias, pois não se enviam a um hospital as pessoas sadias, nem às casas de correção aqueles que não fizeram o mal, e nem os hospitais, nem as casas de correção são lugares de prazeres. Ora, da mesma forma que numa cidade toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, toda a humanidade não está sobre a terra, como se sai do hospital quando se está curado e da prisão quando se cumpre o tempo. O homem deixa a terra por mundos mais felizes quando está curado das suas enfermidades morais. Instruções dos Espíritos: mundos inferiores e mundos superiores. A qualificação de mundos inferiores e de mundos superiores é antes relativa do que absoluta. Tal mundo é inferior ou superior em relação àqueles que estão acima ou abaixo dele na escala progressiva. Tomando a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo nele o homem no grau das raças selvagens ou de nações bárbaras que ainda se encontram em sua superfície e que são os restos do seu estado primitivo. Nos mais atrasados, os seres que os habitam são, de alguma sorte, rudimentares. Eles têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. Só a força bruta faz a lei. Sem indústria, sem invenções, dependem a vida na conquista da sua nutrição. Entretanto, Deus não abandona nenhuma das suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência, jaz latente a vaga intuição de um ser supremo, mais ou menos desenvolvida. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e preparar sua eclosão para uma vida mais completa, porque não são seres degradados, mas crianças que crescem.
Entre esses graus inferiores e os mais elevados, há inumeráveis escalões, e nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, se tem dificuldade em reconhecer aqueles que animaram esses seres primitivos. Da mesma forma que no homem adulto se tem dificuldade em reconhecer o embrião. Nos mundos que atingiram um grau superior, as condições da vida moral e material são bem outras que as de sobre a terra. A forma do corpo é sempre, como por toda parte, a forma humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está, por conseguinte, sujeito nem às necessidades, nem às doenças, nem às deteriorações que engendram a predominância da matéria. Os sentidos mais delicados têm percepções que a grosseria dos órgãos sufoca nesse mundo. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Em lugar de se arrastar penosamente sobre o solo, ele desliza, por assim dizer, na superfície ou plana na atmosfera, sem outro esforço senão o da vontade, a maneira pela qual se representam os anjos, ou pela qual os antigos imaginavam os manes dos campos elíseos. Os homens conservam à vontade os traços de suas migrações passadas e aparecem aos seus amigos tal como o conheceram, mas iluminados por uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores que são sempre elevadas. Em lugar de rostos pálidos, devastados pelos sofrimentos e pelas paixões, a inteligência e a vida irradiam esse clarão que os pintores traduziam pelo nimbo ou auréola dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos há muito avançados torna o desenvolvimento dos corpos mais rápido e a infância curta ou quase nula. A vida, isenta de inquietações e de angústias, é proporcionalmente muito mais longa que sobre a terra. Em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. A morte não tem nada dos horrores da decomposição. Longe de ser um objeto de pavor, ela é considerada como uma transformação feliz, porque a dúvida sobre o futuro não existe. Durante a vida, não estando a alma encerrada na matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que a coloca num estado quase permanente de emancipação e permite a livre transmissão do pensamento. Nesses mundos felizes, as relações de povo a povo, sempre amigáveis, jamais são perturbadas pela ambição de dominar seu vizinho, nem pela guerra que lhe é consequência. Não há nem senhores, nem escravos, nem privilégios de nascimento. Só a superioridade moral e inteligente estabelece a diferença das condições e dá a supremacia. A autoridade é sempre respeitada, porque não é dada senão a quem tem mérito e se exerce sempre com justiça. O homem não procura se elevar acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é chegar à classe dos espíritos puros, e esse desejo incessante não é um tormento, mas uma nobre ambição que o faz estudar com ardor para chegar a igualá-los. Todos os sentimentos temos
elevados da natureza humana se encontram aumentados e purificados. Os ódios, os ciúmes, mesquinhos, as baixas cobiças da inveja são ali desconhecidas. Um laço de amor e de fraternidade une todos os homens. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Eles possuem mais ou menos, segundo tenham mais ou menos adquirido pela sua inteligência, mas ninguém sofre por falta do necessário, porque ninguém está em expiação. Numa palavra, ali o mal não existe. Em vosso mundo, tendes necessidade do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Nos mundos superiores, esses contrastes não são necessários. A eterna luz, a eterna beleza, a eterna serenidade da alma proporcionam uma eterna alegria, que não são perturbadas nem pelas angústias da vida material, nem pelo contato dos maus que ali não têm acesso. Eis o que o espírito humano tem mais dificuldade em compreender. Ele foi engenhoso para pintar os tormentos do inferno e não pôde jamais representar os gozos do céu. E por que isso? Porque, sendo inferior, não suportou senão penas e misérias, e não entreviu as claridades celestes. Não pode falar daquilo que não conhece, mas à medida que se eleva e se depura, o horizonte se ilumina e ele compreende o bem que tem diante de si, como compreendeu o mal que ficou atrás de si. Entretanto, esses mundos afortunados não são mundos privilegiados, porque Deus não é parcial para com nenhum dos seus filhos. Ele dá a todos o mesmo direito e as mesmas facilidades para atingi-los. Faz com que todos partam do mesmo ponto e não dota a ninguém mais do que aos outros. As primeiras posições são acessíveis a todos. Cabe-lhes conquistá-las pelo trabalho, alcançá-las o mais cedo possível ou arrastar-se durante séculos e séculos nas classes baixas da humanidade. Resumo do ensinamento de todos os espíritos superiores. Finalizamos este momento agradecendo o apoio de nossos amigos espirituais que nos acompanharam, seguindo confiantes e perseverantes na valorização de nossa vida e no Evangelho de Jesus, com a prece aos espíritos protetores do Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los no bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida, dai-me a força de suportá-las sem murmurar. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei com que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentarem me induzir ao mal. Esclarecei minha consciência sobre meus defeitos e elevai de sobre meus olhos o véu do orgulho que poderia impedir-me de os perceber e confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, e vós todos, espíritos protetores, que vos interessais por mim, fazei com que me torne digno da vossa benevolência. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Que assim seja. Permaneça nesse instante, sentado confortavelmente, para realizar o autoabraço. Abrace-se
de maneira prazerosa e confortável e repita comigo: eu amo a Deus, eu amo a Jesus, eu amo a vida, eu me amo. Que assim seja.